Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Antes da gente começar, eu quero ressaltar que esse episódio está lotado de potenciais gatilhos. Então tá tudo bem se você sentir que não é o momento para você assistir esse episódio. A gente se encontra numa próxima vez. Mas para quem resolver ficar, vamos lá porque tem muita coisa esse caso. 1974, o Gacy decidiu abrir o seu próprio negócio. Ele abriu uma empresa de prestação de serviços que chamava Pintura, Decoração e Manutenção, ou PDM Contractors. E a sua lista de funcionários era basicamente jovens adolescentes. Ele dizia aos amigos que contratava adolescentes para manter os custos da empresa baixos. No entanto, exploração de mão de obra não era o único motivo do Gacy para contratar esses meninos. E nesse momento aqui da história, a gente já entendeu quais eram as reais motivações do Gacy. Mas não podemos dizer que ele realmente não lucrou muito contratando jovens. Ele chegou a ficar milionário com essa empresa. Apesar de também contratar meninas, algo muito curioso acontecia, porque o Gacy só se socializava com os meninos. Temos um outro detalhe. O Gacy adorava contratar adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que não tinham família ou que não eram de Chicago. As pessoas achavam ele tão bonzinho por isso, empresário do ano, o verdadeiro anjo do empreendedorismo. Mas não demorou muito para que os rumores envolvendo o Gacy começassem a surgir em Chicago também, porque digamos que ele não era muito discreto. A sua nova esposa encontrou revistas de pornô gay no meio das suas coisas. Digamos que o Gacy e a Carolee não tinham lá a vida sexual mais ativa do mundo, mas depois que ela encontrou essa revista, o Gacy admitiu para ela que ele não podia mais ter relações sexuais com a esposa, porque na verdade ele se interessava por homens. E foi desse jeito que o Gacy e a Carolee se divorciaram em 1975. Após o divórcio, o Gacy começou a se focar muito mais na política e se filiou ao Partido Democrata. Ele percebeu que precisava divulgar o seu nome e se tornar conhecido participando de projetos voluntários e atividades comunitárias em Chicago. Ele sabia também que, para ter sucesso na política, ele precisava conquistar o povo. E o Gacy, ele tinha um talento natural quando se tratava em persuadir pessoas. E criativamente, ele encontrou uma forma de obter esse reconhecimento que ele tanto queria. Foi nessa época que, para impressionar o partido, o Gacy começou a se vestir de pogo, o palhaço, e fantasiado, ele entretinha crianças em festas da comunidade e hospitais. Sem saber do passado de Gacy, e impressionado com seu senso de dever e dedicação à comunidade, o partido nomeou Gacy à Comissão de Iluminação Pública. E ainda em 1975, o Gacy se tornou secretário tesoureiro do partido. Mas assim como aconteceu na Jaycees, os rumores sobre o interesse do Gacy por garotos adolescentes começaram a se espalhar pelo partido. É interessante ressaltar que nessa época o Gacy estava no auge dos seus negócios e já tinha se tornado um homem milionário, mas para ele o dinheiro não bastava. Ele precisava ter aprovação e ser esse modelo para a comunidade, tudo aquilo que ele não conseguiu ter e ser para o próprio pai. Então sim, é sintomático e só Freud explica. E foi toda essa visibilidade do Gacy como um homem exemplar da comunidade que fez ele não ser pego antes. Existiram muitas denúncias contra ele nesses poucos anos em Chicago. Um pai chegou inclusive a pedir mais de 100 vezes para a polícia investigar o Gacy no caso do desaparecimento do seu filho. Mas a polícia não se interessava ou não acreditava. Ainda que, curiosamente, o único ponto em comum entre esses adolescentes desaparecidos era o contato com o Gacy ou com a sua empresa em algum momento. Ele também escolhia bem as suas vítimas. Talvez a experiência da sua primeira prisão tenha o ensinado a não buscar por adolescentes socialmente relevantes. Mas nem sempre ele conseguia fazer isso, porque de vez em quando ele dava uns moles. E era isso que entregava ele sempre. Um dos primeiros rumores sobre o Gacy em Chicago surgiu quando ele estava limpando a sede do Partido Democrata na cidade. Um dos adolescentes que trabalhavam para o Gacy naquele projeto específico era o Tony Antonucci, de 16 anos. De acordo com o garoto, o Gacy fez investidas sexuais em sua direção, mas o Gacy
Gacy teria recuado quando Antonucci ameaçou bater nele com uma cadeira. O Gacy brincou sobre a situação, falou que estava só testando o garoto, que não era nada demais, que era uma brincadeira e que ele não tinha entendido. Inclusive, esse era um padrão do Gacy. Ele dava investida em forma de brincadeira. Se desse errado, ele falava que era coisa da cabeça da pessoa, que ele estava zoando, que não era nada demais. Só que no mês seguinte, ele abordou novamente o Antonucci. Ele tentou algemar o jovem. E acreditando que ele estava algemado, o Gacy começou a despi-lo. No entanto, o Antonucci foi mais esperto, porque ele conseguiu enganar o Gacy. O garoto tinha um histórico de atleta. Ele conseguiu imobilizar o Gacy e algemá-lo. Mas, surpreendentemente, o Antonucci soltou o Gacy depois que o Gacy prometeu que nunca mais iria tentar nada contra ele. E pelo incrível que pareça, o Gacy nunca mais fez investidas sexuais em direção ao Antonucci. E o garoto ainda continuou trabalhando para o Gacy por quase um ano depois do incidente. Só que nem todos tiveram a mesma sorte com Antonucci, porque num período de 6 anos, John Wayne Gacy Jr. fez 33 vítimas fatais, até que no final de 1978 ele faria sua última antes de ser pego. O jovem Robert Pist desapareceu misteriosamente, assim como 32 adolescentes antes dele em Chicago. A investigação do seu desaparecimento não levaria apenas à descoberta do seu corpo, mas aos corpos de todos esses outros adolescentes desaparecidos. O Robert tinha apenas 15 anos quando desapareceu do lado de fora da farmácia que trabalhava. A sua mãe tinha ido buscá-lo no trabalho naquele dia. Ela estava esperando pelo filho, que disse que voltaria logo, que só ia falar rapidinho com o empreiteiro que tinha lhe oferecido um emprego. Porém, o Robert nunca voltou. O tempo foi passando e a mãe dele começou a se preocupar. E eventualmente a sua preocupação se tornou um pavor. Ela começou a procurar pelo filho e não encontrava em lugar nenhum. 3 horas após o desaparecimento do Robert, a polícia foi acionada. E o tenente Joseph Kozenzak liderou a investigação. Logo após saber o nome desse empreiteiro que tinha oferecido emprego ao Robert, o tenente bateu na porta do Gacy e contou para ele sobre o menino desaparecido e pediu que o Gacy fosse com ele até a delegacia para o interrogatório. O Gacy disse que não podia sair de casa naquele momento, que tinha acontecido uma morte na família e que ele precisava fazer uns telefonemas. Mas depois de algumas horas, o Gacy compareceu à delegacia e deu seu depoimento. Ele provavelmente usou esse tempo para elaborar uma resposta, mas ele disse apenas que não sabia nada sobre o desaparecimento do menino e a polícia não tinha outra coisa a fazer a não ser liberá-lo. Só que esse tenente fez o que ninguém tinha feito antes. Ele foi checar os antecedentes do Gacy e ele ficou surpreso ao descobrir que esse nobre empresário local já havia sido preso por cometer sodomia com um adolescente poucos anos antes. Após essa descoberta, o tenente conseguiu obter um mandado de busca para a casa do Gacy, porque ele acreditava que iria encontrar o Robert Pist lá. Talvez, muito provavelmente, pelo cheiro terrível que a casa exalava. Em 13 de dezembro de 1978, a polícia entrou na casa. O Gacy não estava na hora da busca. O inspetor Counts era o encarregado de fazer um inventário de qualquer coisa que pudesse incriminar o Gacy. Alguns dos itens que foram confiscados na casa e colocados na sua lista foram uma caixa de joia contendo 2 carteiras de motoristas de jovens desaparecidos, vários anéis, incluindo um que tinha algo gravado, e estava escrito Maine West High School Class de 1975 e as iniciais JAS. Esse anel pertencia a um outro garoto que tinha desaparecido. Tinha também uma caixa contendo maconha e mortalhas, 7 filmes pornográficos suecos, comprimidos incluindo nitrito de amila e Valium, um canivete, um tapete com manchas que pareciam sangue, um livro de endereços, diversos livros que falavam sobre homossexualidade e outros que falavam de sexo, como é o caso do livro Sexo entre Homens e Meninos, 21 casos de sexo anormal. Sim, alguém já publicou um livro com esse título. E não acaba por aí, porque também encontraram um par de algemas com chaves, uma pistola italiana carregada, crachás da polícia, porque sim, às vezes o Gacy pegava meninos fingindo ser policial, um vibrador de borracha de 18 polegadas, uma seringa e agulha hipodérmica e um pequeno frasco marrom com líquido suspeito. Não, gente, não acabou. A polícia ainda encontrou roupas pequenas demais para serem do Gacy, uma corda de nylon, entre tantas outras coisas bastante bizarras. 3 autores
automóveis pertencentes a Gacy foram confiscados. E dentro de um desses carros, no porta-malas, encontraram um tufo de cabelo que parecia bastante com o cabelo do Robert, a sua última vítima. Mas apesar da polícia ter fortes indícios da culpa do Gacy, eles não tinham provas concretas. E a única coisa que a polícia podia fazer era colocá-lo sob vigilância 24 horas. Pelo menos até que eles conseguissem terminar todas as buscas pela casa. Durante esses dias, alguns amigos e vizinhos foram chamados à delegacia para prestar depoimento. E a partir das entrevistas, a polícia não conseguiu reunir informações suficientes que ligasse o Gacy ao Robert. Os amigos do Gacy não acreditavam que ele fosse capaz de matar alguém, muito menos um adolescente. Frustrados devido à falta de evidências, a polícia decidiu prender o Gacy por porte de maconha e Valium. Com toda essa repercussão do caso, a primeira vítima do Gacy em Chicago, o garoto que tinha saído com vida lá do começo dessa história, conseguiu se lembrar de tudo e apresentou uma denúncia formal contra o Gacy na polícia. E foi a partir dessa denúncia que o caso foi começando a criar mais força e a polícia começou a fazer mais conexões com os outros adolescentes desaparecidos. Depois disso, não demorou muito para que a polícia voltasse com as buscas na casa do Gacy. Foi quando finalmente ele confessou à polícia que tinha matado alguém. Mas ele disse que tinha sido por legítima defesa e contou para a polícia que tinha enterrado o corpo debaixo da sua garagem. Ele contou para a polícia especificamente onde poderiam encontrar o corpo. A polícia então marcou a região desse túmulo, mas eles não iniciaram a escavação imediatamente. Eles primeiro queriam estudar mais o espaço sob a casa, e não demorou muito para que eles descobrissem um monte de terra suspeita. E minutos depois de cavarem nesse lugar específico, os investigadores conseguiram encontrar restos de um corpo. Naquela noite, o Dr. Robert Stein, um médico legista do condado de Cook, foi chamado para ajudar na investigação. Após a sua chegada na casa do Gacy, ele imediatamente reconheceu um odor familiar, o cheiro característico de morte. O Stein começou a organizar então a busca por mais corpos e foi marcando as áreas da terra por seções, como se fosse um sítio arqueológico. Ele sabia que essa escavação deveria ser feita com muito cuidado, porque a intenção era preservar ao máximo a integridade do cadáver. Ao longo da noite e nos longos dias que se seguiram, a escavação progrediu sob a coordenação do Dr. Stein até encontrarem todos os corpos. No primeiro dia em que a polícia começou a cavar, 2 corpos foram encontrados. Um dos corpos era de John Butkovich, o garoto enterrado sob a garagem que o Gacy tinha falado. O outro corpo já foi encontrado no espaço de rastreamento que o Dr. Stein tinha feito. Com o passar dos dias, a contagem dos corpos só aumentou e algumas das vítimas foram encontradas com as suas roupas íntimas ainda presas no fundo da garganta. Na sexta-feira, dia 22 de dezembro de 1978, Gacy confessou à polícia que matou pelo menos 30 pessoas e que tinha enterrado a maioria deles sob a sua casa. O Gacy disse que o seu primeiro assassinato ocorreu em janeiro de 1972 e o segundo em janeiro de 1974, cerca de 1 ano e meio após o seu casamento. Ele ainda confessou que atraía suas vítimas para serem algemadas e só depois as agredia sexualmente. Para abafar os gritos, ele enfiava uma meia ou cueca em suas bocas e os matava puxando uma corda ou uma tábua sob suas gargantas. Só que ele fazia isso enquanto os abusava sexualmente. O Gacy também admitiu que às vezes mantinha os cadáveres por várias horas debaixo da cama ou no sótão antes de finalmente enterrá-los. Outras vítimas foram enterradas tão próximas e juntas que a polícia acreditava que provavelmente elas tinham sido mortas ou enterradas ao mesmo tempo. E o Gacy afirmou para a polícia que em várias ocasiões matou mais de uma pessoa por dia. No entanto, a razão que o Gacy deu para suas vítimas serem enterradas tão juntas foi que ele estava ficando sem espaço. No dia 28 de dezembro, a polícia removeu um total de 27 corpos da casa do Gacy, além de outro corpo que já tinha sido encontrado semanas antes, mas que não estava na área de rastreamento. O cadáver nu de Frank Wayne foi encontrado no rio Des Plaines. No momento dessa descoberta, a polícia ainda não estava ciente dos crimes do Gacy, e esse caso do Frank ainda estava sob investigação. Mas a polícia conseguiu encontrar a carteira de motorista do Frank na caixinha que eu falei para vocês lá na casa do Gacy. E foi assim que conseguiram conectar o Gacy à morte desse jovem. Mas o Frank não foi a única vítima a ser encontrada no rio. No dia 28 de dezembro, a polícia encontrou no mesmo
no rio o corpo de James Mazara, que ainda estava com a sua cueca presa na garganta. O legista disse que o que matou Mazara foi a cueca na garganta, que o fez sufocar. O Gacy contou para a polícia que o motivo de começar a desovar os corpos no rio foi porque ele tinha ficado sem espaço em casa e porque ele estava tendo problemas de coluna de cavar as sepulturas. Mazara foi a 29ª vítima a ser encontrada, mas ele ainda não seria a última. No final de fevereiro do outro ano, a polícia ainda estava escavando a casa do Gacy. Apesar de não ter mais corpos na área de rastreamento, a polícia tinha certeza que ainda não tinha acabado. E sim, eles estavam certos. Enquanto estavam quebrando concreto no pátio do Gacy, a polícia encontrou o corpo de um homem em bons estados de preservação no concreto. O homem usava shorts jeans e uma aliança de casamento. Essa foi a única vítima do Gacy que não era um adolescente. E na semana seguinte, outro corpo foi descoberto. O 31º corpo foi encontrado no rio Illinois. E os investigadores só descobriram a identidade do jovem por causa de uma tatuagem que ele tinha no braço. Mas não, gente, não acabou. Fiquem comigo, que eu prometo que está acabando. Um corpo ainda foi encontrado debaixo da sala de recreação do Gacy. E esse foi o último corpo encontrado na casa. Logo após essa descoberta, a casa foi demolida. Infelizmente, entre os 32 corpos descobertos, o de Robert Pist ainda não havia sido encontrado. Foi apenas em abril de 1979 que seus restos mortais foram encontrados no rio Illinois. O relatório de autópsia do Robert determinou que ele tinha sufocado com toalhas de papel que estavam alojadas na sua garganta. Assim que o seu corpo foi encontrado, a família abriu um processo de 85 milhões de dólares contra o Gacy por assassinato e contra o Conselho de Liberdade Condicional de Iowa, o Departamento de Correções e o Departamento de Polícia de Chicago por negligência. Os investigadores da polícia continuaram comparando os registros dentários e outras pistas que pudessem ajudá-los a identificar as vítimas. Das 33, 9 nunca foram identificadas. Na quarta-feira, 6 de fevereiro de 1980, o julgamento de John Wayne Gacy Jr. começou no prédio do Tribunal Criminal do Condado de Cook, em Chicago, Illinois. Os membros do júri, que consistia em 5 mulheres e 7 homens, ouviram o promotor Bob Egan falar da vida de Robert Pist e da sua morte horrível nas mãos do Gacy, e também como o réu era o culpado do assassinato de outros 32 jovens. O promotor contou ao júri sobre a investigação e sobre a descoberta dos corpos embaixo da sua casa, tentando mostrar para o júri que as ações do Gacy foram pensadas e premeditadas. A declaração do promotor foi seguida pela declaração de um dos advogados de defesa do Gacy, o Robert Motta. Ele se opôs à declaração do Egan, alegando que as ações do Gacy eram irracionais e impulsivas, afirmando que ele não estava mais no controle da sua conduta. O argumento de insanidade já era esperado pelos promotores, que já estavam bem preparados. Quando as declarações iniciais foram concluídas, a acusação trouxe a sua primeira testemunha para depor, o pai de uma das vítimas. Ele foi a primeira testemunha de muitas que incluíam familiares e amigos das vítimas assassinadas. Algumas das testemunhas começaram a chorar durante o depoimento, enquanto outros contavam com tristeza o seu último encontro com os entes queridos. Seguindo os amigos e familiares das vítimas, vieram os testemunhos daqueles que trabalhavam para o Gacy e que sobreviveram a encontros sexuais e geralmente violentos com o chefe. Alguns dos seus funcionários contaram sobre as mudanças de humor do Gacy e como ele tentava os enganar para serem algemados. Os testemunhos continuaram pelas semanas seguintes, e os amigos e vizinhos do Gacy também deporam, além de policiais envolvidos na investigação e na prisão do Gacy. A acusação também ouviu psicólogos que julgavam Gacy uma pessoa completamente sã durante os assassinatos. Ao todo, o Estado convocou cerca de 60 testemunhas ao tribunal. Em 24 de fevereiro de 1980, a defesa iniciou seus procedimentos e, para surpresa de muitos no tribunal, a primeira testemunha chamada foi Jeffrey Ringel. Esperava-se que o Jeffrey testemunhasse do lado da acusação e não da defesa. Essa foi uma jogada que particularmente eu não consegui entender muito até hoje, porque o depoimento dele não durou muito. O coitado desabou a chorar enquanto contava para o tribunal os detalhes do abuso que sofreu. Ele estava numa situação de estresse tão grande durante o depoimento que começou a vomitar no tribunal. Ele acabou sendo removido da sala enquanto Gacy não expressava nenhuma emoção. Em um esforço para tentar provar a insanidade do Gacy, a defesa chamou amigos
amigos e familiares para depor. A mãe do Gacy contou no tribunal todo o histórico de agressões que ele tinha sofrido do pai e contou como ele era chicoteado com tiras de couro. A irmã contou uma história semelhante de como ela tinha testemunhado durante anos a violência que ele sofria do pai. Outros que testemunharam em defesa do Gacy contavam como ele era um homem bom e generoso, que ajudava os necessitados e que tinha sempre um sorriso no rosto. A Lily Graxa tomou o lado do Gacy e contou como ele era um vizinho maravilhoso. No entanto, ela disse algo que foi prejudicial para a defesa. Ela se recusou a dizer que ele era louco. Em vez disso, ela disse que acreditava que o Gacy era um homem muito brilhante. E essa declaração entrou em conflito com a história da defesa de que ele era incapaz de responder pelos seus atos. Especialistas que testemunharam em nome da defesa afirmavam que o Gacy ou era esquizofrênico, ou sofria de transtorno de personalidade múltipla, ou ainda que ele poderia ter um comportamento antissocial. Eles ainda afirmaram que o transtorno mental do Gacy prejudicou a sua capacidade de compreender a magnitude dos seus atos criminosos. Após o depoimento dos médicos especialistas, a defesa encerrou seu caso. A deliberação durou apenas 2 horas e o júri voltou com seu veredito. Gacy foi considerado culpado pela morte de 33 jovens e até aquele momento tinha sido a pessoa condenada por mais assassinatos do que qualquer outra na história dos Estados Unidos. Gacy recebeu a pena de morte como sentença e foi morto por injeção letal no dia 10 de maio de 1994. Conclusão, excêntricos. Apesar do caso do Gacy ser muito famoso, é impossível a gente não se chocar a cada vez que a gente o revisita. E mesmo ele não cometendo seus crimes vestido de palhaço, essa foi a imagem que ficou no imaginário da população, transformando o Gacy no famoso palhaço assassino, despertando medo e pânico na população norte-americana por palhaços, anos antes do surto dos palhaços assassinos mais recente. Que fica aí um spoiler, porque vai ter vídeo sobre aqui no canal. O Gacy ainda ferrou com muitos palhaços que foram muito prejudicados por conta desse caso. Em última análise, essa história nos faz refletir sobre meninos que são vítimas de abusos sexuais. Eles são pouco falados, e um dos motivos para isso é que, socialmente, garotos têm mais vergonha de admitir que sofreram abusos. Mas é algo que nós precisamos falar sobre. Os contos de fadas que deixam as garotas alertas para os perigos do lobo mau também precisam chegar aos meninos e aos seus pais, que acham que esse tipo de mal jamais chegará a um filho do sexo masculino. Tchau!